O Parque da Oktoberfest recebe as últimas alterações para sediar a 26ª edição da Festa da Alegria. O presidente do evento, Ido Inácio Dupont, conta ao Unisque Notícias as principais novidades para este ano. Confira. A 26ª Oktoberfest Feira Sul está em fase de preparativos finais. As obras estão sendo finalizadas e os estandes montados para a festa que acontece de 6 a 17 de outubro. Temos obras em tudo que é lado. Essa parceria da Prefeitura e da SEMP, que tem essa proposta de fazer uma revitalização do parque, fazer com que as pessoas percebem a diferença da forma como era e como vai ser. Então, eu acho que isso vai ficar bem assim, claro, na medida que as pessoas vão chegando. Entre as novidades desse ano está a construção de fornos a lenha. As cucas vão ser feitas no local e em certos momentos haverá degustação. As pessoas terão a oportunidade de vir aqui provar e, se gostarem, levar a cuca embora. Então, eu acho que é um dado importante e diferente. Assim como tem várias oportunidades dentro do parque. Nós temos também, se nós olharmos ali para aquelas obras do pavilhão 2, que estão fazendo pintura, reformando, o pavilhão 3, que já está quase pronto, faltam alguns detalhes. Nós estamos pensando nos banheiros, nós estamos pensando na infraestrutura do parque, as pinturas. Já em relação à Feira Sul, são esperados mais de 150 expositores nesse ano. Eu acho que a Feira Sul é uma bela vitrine, é uma vitrine que atrai muita gente, tá um aspecto muito positivo para que a gente tenha numa futura procura de um negócio. As pessoas se lembram que viram lá uma exposição na Oktoberfest onde milhares de pessoas passam, e isso é muito importante. A reportagem da série Intercambistas desta semana traz a aluna do curso de Publicidade, Regina Colombelli, e suas experiências vividas em Portugal. Meu nome é Regina. Eu tenho 21 anos, sou do 6º semestre de Publicidade e Propaganda e eu fiz um intercâmbio ano passado para Portugal pelo curso de Comunicação Social. O primeiro era um grupo de 4 alunos e mais um professor. Então, como nenhum professor pôde ir, a gente foi entre 5. O Lucas, ele foi antes que nós, ele foi uma semana antes, e eu, a Stephanie, o Henrique e a Elisa, a gente embarcou no final de novembro. A gente tinha combinado de voltar fim de dezembro, na virada do ano. E eu resolvi ficar mais um mês, mais para passear também por lá. A proposta era justamente estudar lá, conhecer o que a Universidade de Abrantes tinha para oferecer para a gente através dos cursos de comunicação lá. A gente entrou pela Espanha. Então, na Espanha, a gente já teve dificuldades na alfândega. Eles queriam saber tudo o período que a gente ia ficar. A gente teve que mostrar quase o comprovante de passagem de volta também. A gente ficou umas 4 horas a mais no aeroporto. A gente chegou já, todo mundo desesperado, assim, todo mundo apavorado. A gente não conseguia ligar para o Brasil, não tinha telefone do pessoal de lá. Nossa primeira impressão foi aquela coisa desesperadora de gente que nunca tinha saído de casa e chegou num lugar estranho que não conhecia ninguém. A primeira coisa que era diferente é a questão de horários. Eles têm aulas, por exemplo, das 4 às 6 e depois das 8 às 10, das 8 à meia-noite. Quando chegou lá, a gente já recebeu mais ou menos o cronograma das aulas que a gente ia participar. Curioso, assim, porque a gente pegou turmas bem avançadas de semestres e eles faziam atividades simples, sabe? Que para nós, que a gente estava no 4º semestre, eram atividades muito simples, coisas que a gente tinha no 2º semestre. Em relação à comida, é bem diferente daqui, porque eles têm as comidas típicas deles, a gente não conhece aqui. Por exemplo, eles têm francesinha, que é uma mistura do nosso X com uma lasanha com massa. Eles têm pastel de nata, que é um pastel redondo, que é feito à base de ovos. Por exemplo, na escola, é aquele estilo americano, tu servia a bandeja, tu escolhia o que tu queria comer, e eles comem muito. Então, eles comem sopa, eles têm o prato principal, eles têm sobremesa, eles têm fruta. A gente ficou numa pousada, num albergue. Ele era um hotel praticamente, sim. Ele tinha serviço de quarto, ele tinha lavanderia, ele tinha cozinha se a gente quisesse fazer alguma coisa. E esse albergue que a gente fica em Portugal, que é o que a escola patrocina pra gente não gasta com isso, eram dormitórios duplos. A gente tinha um banheiro individual para cada uma, a gente tinha café da manhã, se a gente quisesse, e o almoço e janta, então, era na escola. A cidade que a gente ficou, né, no período de intercâmbio, em Abrantes mesmo,
Como ela é uma cidade universitária, então os jovens eles saem final de semana, tu não tem ninguém na cidade. A festa era na quarta-feira, no meio da semana, era a melhor festa que tinha. Eles são bem receptivos, assim, no início eles ficam meio desconfiados, assim, mas depois eles conversam contigo, tu faz festa, eles te convidam para ir nos lugares, te convidam para ir para casa deles, fazer jantas, troca MSN. Eu até hoje converso com um dos meninos de Portugal, assim, que é meu amigo. E nos outros lugares que a gente foi, a gente acabou conhecendo muitos brasileiros também. E lá todo mundo fuma. 99% das pessoas fumavam, 1% era a gente que estava lá. A linguagem é bem parecida, mas tem palavras que aqui a gente tem um significado, lá tem completamente outro. Por exemplo, caralho para eles é uma expressão como, nossa, que legal, muito bom, assim. Tudo eles falam isso. Eles falam muito fish, que fish é divertido. Que fish. A gente diz, que legal. Eles falam, que fish. Todas as cidades, elas têm uma parte da cidade que ela é antiga e a parte modernizada. E eles preservam muito a cidade que é antiga, sabe? É como se fosse um patrimônio histórico deles. E a gente pegou o euro barato, a gente pegou a 2,48, 2,50. A gente comparava. Tudo que a gente convertia, a gente não comprava. Tinha as liquidações ali no final do ano. E, por exemplo, camisetas. Aqui a gente paga no mínimo R$15, 20, daí pra cima. Lá a gente comprava por 6 euros. Seria R$9 aqui, mais ou menos. E eram coisas boas, coisas de marcas. Depois ali que terminou o intercâmbio, a gente aproveitou para viajar dentro da Europa. Porque a gente descobriu uma companhia aérea que tu pagava 20 euros uma passagem de avião. A gente aproveitou para viajar, para conhecer assim, muito de Portugal mesmo, conhecer a Espanha. Conheci Paris, conheci Veneza, que eu tinha uma amiga em Veneza, daí a gente acabou indo passar o Natal lá. Portugal não é um país frio, só em janeiro mesmo desse ano, que fez uns dias muito frios em Portugal, que chegou a nevar, que foi uma onda de nevasca por toda a Europa. O problema foi quando a gente foi para Paris, que Paris sim, a gente pegou -2, -3, em Veneza também, quando a gente pegou muito frio. E na Alemanha um pouco. Portugal me fez, não só Portugal, mas a viagem inteira me fez crescer como pessoa. Porque eu era muito dependente de todo mundo, e então eu cheguei num lugar que eu não tinha ninguém e que eu precisava me virar sozinha. Então eu aprendi a ser responsável com minhas coisas, ser mais organizada com minhas coisas. O que fica é essa experiência, essa liberdade que se teve e a vontade de querer voltar. E depois do intervalo, você confere uma entrevista com a diretora e produtora teatral Patrícia Fagundes.